Boa noite, queridos. Graça e paz. Mais uma vez reunidos para o nosso pequeno grupo, estudando o socorro de Deus nas mais inusitadas e variadas situações da vida humana. Como Deus nos socorre, como Deus age a nosso favor. Hoje nós vamos estudar a lição 7, a cura para a ingratidão. A cura para a ingratidão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, por podermos, ó Deus, ouvir a sua voz através da sua palavra, estudarmos a sua palavra e crescermos, ó Deus, como discípulos e discípulas do Senhor. Abençoa as nossas vidas nesse momento e fortalece-nos, ó Pai, para que não esmoreçamos diante das dificuldades da vida. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então hoje o estudo é sobre a ingratidão. Você é uma pessoa grata ou ingrata? Você já sofreu por causa da ingratidão? De onde vem a ingratidão? Essas são perguntas às quais nós precisamos responder e talvez você já tenha convivido com isso, com a questão da ingratidão na sua vida. O texto dessa noite se dá em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, que diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhes disse: Levante-se, ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então esse é o nosso texto, que vai falar a respeito da ingratidão. Se há uma doença, que ela é comum a toda a raça humana, essa doença é chamada de ingratidão. Infelizmente, por causa da natureza pecaminosa, o homem em si ele não consegue ser grato. Nós gostamos mais de receber do que dar. O pouco que nós realizamos, nós divulgamos demais, e o muito que muitas vezes nós recebemos, nós sempre esquecemos. Balzac dizia assim: a gratidão é como aquele licor do Oriente que só se conserva em vasilhas de ouro. Mantém-se pura nas grandes almas e azeda nas pequenas. E Sêneca, o filósofo Sêneca, declarava assim: só os espíritos bem formados são capazes de cultivar a gratidão. Você é uma pessoa grata? Há um ditado popular que diz assim: há 3 categorias de homens mal agradecidos: os que calam os favores recebidos, os que cobram os favores prestados e os que se vingam. Você conhece alguém assim? Talvez você já tenha sido assim, Espero que não seja assim, sendo cristão. Então há um diagnóstico. Ele inicia a lição dizendo que há um diagnóstico da ingratidão, porque a ingratidão ela é uma doença espiritual, Então é a expressão máxima da pecaminosidade humana, Ela rejeita, é a rejeição ao único e verdadeiro Deus. Diz assim o texto: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, 21. Não glorificam a Deus. A frase aqui, não lhe deram graças, é a consequência da rejeição consciente do homem a Deus, deixando de reconhecer
as bênçãos de Deus, o amor de Deus, deixando de reconhecer os atributos de Deus, não é, como a eternidade, o poder, a sabedoria, a bondade, a verdade, a justiça e a misericórdia do Pai. Não é? Então, no Novo Testamento, a palavra gratidão, não é, o original dela é Eucaristia, ação de graças. Não é? Então, ela se reserva exclusivamente para ação de graça a Deus. Não é uma palavra muito mais usada. Por exemplo, você vê textos Romanos 1:8, 2 Coríntios 1:11, Efésios 1:15 a 16, Colossenses 2:7 e 1 Timóteo 2:1. E então aqui nós vemos que Romanos 1, versículo 8 diz assim: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Ora, aqui ele está agradecendo a Deus. Então essa palavra, ela é muito mais usada em muito mais textos para agradecer a Deus. Porém, ela é usada 3 vezes para agradecer aos homens. Não é? Então, Lucas 17:16, Atos 24:3 e Romanos 16:4, que diz assim: arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Ou seja, nesse momento, então, aí há ação de graças, há algo que uma pessoa fez por Paulo, não é? Então, cuidaram da sua vida. Então, nós precisamos entender que a gratidão, ela é um mandamento divino. Ser gratos, sede agradecidos. Colossenses 3, o versículo 15, não é? E diz assim também: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Então, demonstrar gratidão a Deus, ela é um elemento básico e duradouro da vida cristã, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Uma vida cheia de gratidão, na verdade, ela é o estilo de viver do cristão. Se você é um cristão, esse deve ser o seu estilo de vida. Não o tempo todo reclamando, o tempo todo falando mal das pessoas, o tempo todo achando que você é injustiçado. Não é? É o inverso da vida sem Deus, ou seja, antes de eu ficar reclamando, antes, como diz a palavra, antes, pelo contrário, ações de graças. Efésios 5:4. Então é o contrário do que a vida fora da vida cristã, a vida comum, né? Na vida ordinária que nós temos, as pessoas que rejeitam a Deus, elas vivem num mundo de ingratidão. O duro é quando nós temos cristãos, não é? Que são ingratos, cristãos que não reconhecem as bênçãos de Deus, que estão sempre reclamando. Então eles não estão sendo o inverso do mundo, mas estão fazendo coro com o mundo, não é? Então, no ponto 2 aqui nós temos os princípios bíblicos sobre a gratidão e a ingratidão. Então, o texto aqui que nós lemos, Lucas 17, de 1 a 19, a gente tem um exemplo de como as pessoas reagem após receber os benefícios de Deus. Por quê? É o texto dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, porém apenas um desses 10 voltaram, não é, para agradecer. É interessante que nós vemos que muitas pessoas são abençoadas, mas poucos são realmente aqueles que são agradecidos verdadeiramente. As atitudes daquele único leproso que voltou para agradecer, não é importante que a gente saliente, porque é isso que deve estar presente na nossa vida. Diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, observe que tem uma ênfase aí. Um dos 10. Haviam 10 pessoas, porém somente uma é que retorna. Poucos são aqueles que agradecem a Deus pelas bênçãos recebidas. Outros apenas vão vivendo e não sequer nem se lembram de Deus. Então, 10% apenas daquele grupo, né, é que voltou para agradecer a Deus. E note, há uma ênfase também, embora o texto aqui não fale, mas há uma ênfase muito grande também sobre essa questão. Voltou, aquele que voltou,
o final desse versículo diz assim: e este era samaritano. Todos nós já vimos em vários estudos, já falei isso várias vezes, os samaritanos não se davam com os judeus, eles eram execrados pelos judeus, não é? E eles nem gostavam nem sequer de encostar no samaritano. Se eles encostassem, eles iam se lavar e se purificar, porque eles eram tidos como impuros, não é? Então, mas é apenas um samaritano que volta. Note que eram 10, provavelmente 9 judeus e esse samaritano, ou algum número de judeus e outros de outros lugares, não é? Mas aqueles que deveriam voltar agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, não voltaram a Jesus. Somente este que era execrado. Enquanto todos estavam ali na mesma situação, ou seja, isolados, abandonados, deixados à própria sorte para viver com aquelas feridas que carcomiam a carne, não é? Enquanto estavam todas nessa situação, estavam todos juntos. Porém, somente o samaritano é que volta quando eles são curados, não é? Então os outros já não queriam nem sequer se misturar a ele, já que agora ele estava bom, né? Então, essa pode ser uma das vertentes disso, mas a ênfase está em que ele era um samaritano. Ele nem era tido como o povo judeu da época, né? Achava que eles nem eram dignos, não é, de falarem com o samaritano. E foi um samaritano que veio agradecendo a Deus. Ele vinha glorificando a Deus pelo caminho, pela sua cura, e se prostra aos pés de Jesus. Então, depois de ser provado de forma angustiante, não é, o rei Davi também recebeu libertação de Deus. E ele diz assim, no Salmo 116, 8, ele diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E a grande questão que estava ali angustiando a vida do rei Davi e a sua mente, né, que ardia dentro do seu peito, era: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, versículo 12. Ele reconhecia todas essas bênçãos, o que ele era capaz de fazer para Deus, para alegrar o coração de Deus, que ele podia, como ele poderia retribuir a tantas bênçãos que Deus havia derramado sobre a sua vida. E então aqui o autor sugere 3 respostas, né? Primeiro, que eu e você devemos ter: reconheça que Deus é a fonte de todas as bênçãos que você tem recebido. Você reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos que você tem na sua vida? Ou você passa os dias sem pensar nisso? Ou você passa os dias sem agradecer pela vida, sem agradecer pelo novo dia, sem agradecer pelo alimento que você recebe, sem agradecer pela sua família, porque todos estão bem, mesmo em meio à pandemia, sem agradecer pelos amigos que você tem, pelos seus familiares, por tudo? Como que você tem vivido? Então, primeira coisa, né? Reconheça que Deus é a fonte de todas as bênçãos que você tem recebido. Segundo, agradeça e adore a Deus por todos os seus benefícios. Verbalize tudo isso na sua oração, dizendo: Senhor, muito obrigado, obrigado, Pai, por isso, por aquilo, não é? E proclame isso às outras pessoas. Seja uma testemunha de Deus aos outros daquilo que o Pai tem feito na sua vida, daquilo que, como Deus tem te abençoado. Isso é importantíssimo. Seja testemunha das bênçãos do Senhor, não é? Segundo ponto aqui, dentro desses princípios bíblicos, a gratidão é a memória do coração. Quem recebe um favor ou uma bênção não deve se esquecer da fonte, da onde é que veio aquela bênção. A gente precisa tomar muito cuidado para nós não nos esquecermos que Deus é a fonte do nosso sucesso. E aí nós temos o texto: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 8, os versículos 17 e 18. Agradecer é lembrar-se, é sempre se lembrar daquilo que Deus fez e faz na sua vida. Versículo 15 do capítulo 17, né?
diz assim: vendo que fora curado. Ou seja, o leproso constatou que o milagre tinha acontecido por uma intervenção divina. Porque não havia medicamento na época, não havia nada que pudesse curá-lo se não fosse a vontade de Deus. Então ele voltou, vendo que ele tinha sido curado, ele voltou dando glórias a Deus em alta voz. É importante, é interessante também observar que aquele milagre ali, aquele ex-leproso, que agora não era mais um leproso, né? Ele se concentrou mais no autor do milagre, no autor da bênção, do que no milagre em si mesmo. Ele não ficou se mostrando para as pessoas: olha, estou curado, não tenho mais feridas em mim. Pelo contrário, ele veio pelo caminho, glorificando a Deus, louvando a Deus por tudo aquilo que havia acontecido na sua vida. Ele glorifica a Deus, que era a fonte de todas as bênçãos. Então, antes de festejar os resultados, do milagre, ele festejou ali que aquele que fez o milagre, numa atitude efusiva, em alta voz, fones megales, no grego, Antes de falar em alta voz, além de falar em alta voz, ele se prostra aos pés de Jesus numa atitude de adoração de tudo aquilo que havia acontecido. Deus também aqui, dentro desses princípios bíblicos sobre a gratidão e ingratidão, Deus avalia as nossas atitudes de gratidão ou ingratidão. Deus vê tudo isso, amados. Então Jesus exclama com surpresa, Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Não vieram os outros que eram, muito provavelmente, que Jesus estava dizendo, aqueles que eram judeus não voltaram, somente um estrangeiro é que volta? O fato e a realidade é que Deus não precisa da nossa gratidão para continuar sendo o que é, sendo Deus. Ele não nos abençoa dependendo da nossa retribuição. Mas, contudo, entretanto, conquanto, como Pai que Ele é, Ele observa a nossa conduta. E aí Jesus mostra 3 aspectos, desses 10 leprosos curados. A quantidade dos ingratos é sempre maior do que o número de agradecidos. Segundo, o objetivo da cura foi promover a glória de Deus, mas somente um veio glorificando ao Senhor. E o samaritano, que era aquele que era menos favorecido, foi quem expressou a maior gratidão. Então Deus está sempre de olho nas nossas atitudes de gratidão. A gratidão possibilita maiores bênçãos. Você quer ser mais abençoado? Então seja grato. Os 10 leprosos ali, eles foram curados. Foram ou não foram? Foram, obviamente, mas curados fisicamente. Apenas um recebeu a bênção completa, uma bênção muito maior. Aquele que voltou para agradecer, Jesus olha para esse homem e diz: levante-te, levante-se e vai. A tua fé te salvou. Diferentemente dos outros 9, esse homem não foi curado apenas fisicamente, mas também ele teve uma cura espiritual. A sua alma foi curada, a sua alma foi restaurada, justamente porque ele voltou, para agradecer. Ele não recebeu só a salvação física ali, a salvação da alma, ele recebeu essa salvação da alma, na verdade. Além da cura física, ele recebe a salvação da alma, porque ele voltou para agradecer. Aqueles outros 9 ex-leprosos voltaram para suas casas curados apenas fisicamente. Então observe que há 2 tipos de fé. Uma fé para receber as bênçãos materiais e a fé que existe, para que nós sejamos salvos. A fé salvadora para receber a salvação da alma. E há 2 tipos de salvação: a salvação das doenças físicas e a salvação espiritual, a salvação da alma. Então é isso que nós precisamos entender e buscar para as nossas vidas. Buscar de todo o nosso coração, buscar essa salvação completa, não só a física. No nosso mundo, quantas e quantas pessoas procuram, essas bênçãos espirituais de Deus somente,
mas eles não querem viver para Deus, não querem viver com Deus. Eles querem apenas as bênçãos do Senhor. Querem apenas receber as bênçãos e seguir com as suas vidas. Então isso não agrada a Deus. Mas isso evidencia aquilo que nós somos e aquilo que nós buscamos, não é? Aquilo que nós desejamos. E a palavra nos diz, em Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse homem voltou para agradecer, porque ele tinha fé no seu coração e foi curado por completo. Quem agradece por pequenos favores, ele possibilita o recebimento de novos e maiores favores. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato ao Senhor nas pequenas coisas e você vai experimentar das melhores coisas. Ser grato quando tudo está bem, quando tudo vai bem, é algo muito fácil, é algo muito simples. Porém, ser grato quando tudo vai mal, quando as coisas estão difíceis, poucos é que sabem agradecer nesses momentos. A grande maioria fica com medo, fica assustada, às vezes procura a Deus para buscar uma solução somente, mas não se lembra de agradecer a tudo aquilo que Deus fez lá atrás, não se lembra de agradecer até aquele momento, porque apesar das dificuldades estão bem, com saúde, com vida, mesmo passando por situações complicadas, por problemas. Deus tem sustentado, Deus tem abençoado, e é isso que eu e você precisamos aprender. Aprender a agradecer sempre, não só de vez em quando, não só quando tudo vai bem, ou quando nós recebemos uma bênção. É agradecer em todo momento. Quem agradece por pequenos favores, possibilita o recebimento de novos e maiores favores. Né? Então, concluindo, caso você tenha sido alvo da ingratidão, muitas vezes nós somos, né? Às vezes você fez um favor para alguém, você cuidou de alguém e essa pessoa é ingrata. Então não permita que isso crie raízes de amargura no seu coração. Não deixe que isso seja um motivo para que você também seja ingrato. Não é? Mas siga 3 princípios. Primeiro, saiba, Deus não é injusto. Deus é justo. Tudo que você fizer por amor aos outros vai ter a recompensa de Deus. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois serviste e ainda servis aos santos. Hebreus 6:10. Ainda que você seja alvo, né, da ingratidão das pessoas, Deus irá te recompensar. Colossenses 3, versículo 23, nos diz assim: em tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então eu preciso entender isso. Deus não é injusto e faça o bem sem esperar a gratidão, sem esperar nada em troca. Faça o bem como expressão de amor, sem visar uma segunda intenção, sem esperar nada, porque é Jesus quem nos ensina isso, né? Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas, capítulo 14, os versículos 12 a 14. Então Jesus está dizendo, olha, é Deus quem vai te recompensar. Se você pode ajudar alguém, faça sem esperar nada em troca. Se você pode ajudar a sua igreja, faça sem esperar nada em troca, sem querer ser melhor, sem querer aparecer. Se você pode ajudar uma pessoa
que é menos afortunada que você, que tem menos condições, faça sem esperar nada em troca. Muitas pessoas não gostam de ajudar porque a pessoa vai gastar com isso ou com aquilo, ou vai fazer coisas erradas. Isso não pertence a você, isso não depende de você. Ajude, simplesmente ajude. Tenha também sabedoria, busque sabedoria de Deus para saber quem você vai ajudar que realmente precisa. Mas não fique julgando, não queira ser o julgador de todas as coisas, porque Deus é o julgador de todas as coisas. Deus sabe tudo. A nós só nos cabe ajudar. Simplesmente isso. Então não deixe de fazer o bem. É isso que Jesus também nos ensina aqui, não é? Paulo escreve assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. Não vos canseis de fazer o bem. O fato das pessoas nos decepcionarem não deve nos desestimular a prática do bem. Lembre-se que existe uma felicidade reservada para aqueles que dão, né? Pois mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando eu dou, eu estou, na verdade, ganhando muito mais diante de Deus. Quando eu glorifico a Deus com a minha obra. Não que eu vá fazer as coisas para aparecer. Não é isso que está dizendo. Eu faço para a glória de Deus, para o bem do meu próximo. Então, a gratidão, ela deve existir na vida de um cristão. A ingratidão deve ser deixada de lado, deve ser abandonada por completo, para que a gente possa experimentar de toda sorte de bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que são gratos, para aqueles que realmente compreendem que tudo vem de Deus, tudo que tem, tudo que são, vem do Senhor. Então, que você realmente não se esqueça das bênçãos de Deus, não se esqueça de tudo aquilo que Ele tem feito, fez e fará pela sua vida. Então, qual é a cura para a ingratidão? É justamente a gratidão, é ser grato a Deus. A cura para a ingratidão está também em Deus, está na presença de Deus, de uma vida que sabe que Deus cuida, que sabe que Deus vai suprir e que agradece por isso em todo o tempo, independente da situação que vive. E também não deixa de fazer o bem, independente de quem for ajudar. Certo? Essa é a nossa 7ª aula, então. Lição número 7. Cura para a ingratidão. Que Deus te dê um restante de semana grandemente abençoado. Que você possa experimentar das bênçãos de Deus na sua vida. E que você permaneça sempre firme e buscando cada vez mais a Deus, com temor e tremor, que é isso que Deus espera de nós. Que você viva plenamente a vida cristã no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, que você possa realmente ser luz e ser sal no meio desse mundo tenebroso. Que Deus te abençoe imensamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse estudo, Pai. Perdoa-nos pelos momentos de ingratidão, porque muitas vezes somos levados pelas circunstâncias, pelas pessoas, e muitas vezes acabamos sendo ingratos, porque não nos lembramos das Tuas bênçãos. Por isso, Pai, modifica as nossas vidas, modifica cada pessoa que está vendo essa aula agora, e se há algo a ser tratado, a ser curado, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua bênção sobre essa pessoa. Leva-nos a sempre agradecermos a Ti, Pai. Não nos deixe, Pai, ficarmos magoados e feridos por causa da ingratidão dos outros, mas que nós, independente de tudo, sejamos sempre gratos a Ti. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.